Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Então a gente está aqui hoje para dar início a mais um culto de domingo à noite, dia 29 de março de 2020. Eu sei que é um momento difícil que a gente tem vivido, estamos impedidos de estar juntos, fisicamente, de poder dizer, como a gente sempre fala no culto de domingo, ou nos demais cultos, dê um abraço aí em pelo menos 5 pessoas, Então não sei se tem 5 pessoas aí onde você está, na sua sala, onde quer que você esteja assistindo, mas abraça essa pessoa que está perto de você aí, você já deve estar cansado de estar perto dela, com essa quarentena, mas mesmo assim, eu queria cumprimentar os irmãos, dizer que a gente está aqui para mais um tempo, juntos, de maneira separada, mas dizer que a saudade é grande e que a gente possa aproveitar esse tempo, Nós vamos ver agora alguns depoimentos de irmãos, como eles estão passando por esse tempo, seriam mais ou menos os nossos avisos, E que você acompanhe aí com carinho, com o coração aberto, para tudo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Seja através desses avisos, Logo após os avisos nós teremos um período de louvor, de cântico, que você encare esse tempo de louvor, de cântico também como a sua devoção, recebendo aquilo que os irmãos com tanto carinho prepararam, os seus dons que eles ofertaram para Deus através da música e o momento da palavra. Que a gente possa passar por esse tempo aí juntos, tá bom? É muito bom ter esse acesso a vocês, a casa de vocês, onde quer que vocês estejam. E vamos continuar com fé, que logo logo a gente vai poder estar junto fisicamente, tá bom? Deus abençoe, vamos continuar o nosso culto. Boa noite, gente, tudo bem? A gente está reunido aqui em casa, gravando esse vídeo para vocês, para dizer que a gente está com muita saudade de vocês, de estarmos juntos, da gente se reunir. Dizer assim que a gente está vivendo um tempo muito difícil, muito diferente. A gente nunca viveu algo assim, mas queria também dizer para os irmãos que Deus tem nos mostrado coisas que a gente talvez não estivesse prestando atenção por causa da correria, por causa da agitação do nosso dia a dia, e que nesse tempo a gente tem orado, a gente tem se dedicado a ler a palavra, e dar atenção também para algumas pessoas, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares. Que Deus continue nos abençoando e falando aos nossos corações para que nesse tempo a gente faça a diferença como igreja, tá bom? Tá. Então, estamos com saudade, como o Vinícius falou, esperando o momento de encontrar, de se abraçar, Cremos que será um momento muito bom, mas precisamos esperar mais um pouco. E Deus está cuidando, Vamos entender que esse tempo é um tempo que Deus nos presenteou para estarmos mais juntos com a nossa casa, com o nosso lar, cuidando um do outro. E vamos aguardar, Em breve estaremos juntos, possamos aproveitar esse tempo. Deus abençoe e um bom culto para todos. Tchau. Tchau. Oi, gente, paz, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui juntas e separadas, com uma vontade de se abraçar, mas não dá, ainda não é o momento. Falta pouquinho. Mas, assim, que Deus abençoe vocês aí, vocês que estão nos assistindo, vendo os cultos pela internet, dizer que nós estamos com muitas saudades da igreja, saudade da terceira idade, que são dias, assim, diferentes do que nós já vivenciamos, mas creio que o Senhor tem um propósito, Eu creio que isso é para crescimento pessoal de cada um, crescimento espiritual, para darmos valor para as nossas famílias, para as nossas amizades, e que em breve, sim, vamos estar todos juntos na casa do Senhor, tá? Um grande beijo para todos vocês, que Deus continue abençoando as nossas famílias, os nossos lares, tá? É isso, fiquem com Deus. Vamos viver o novo de Deus para nossas vidas. É um novo mesmo dessa maneira, mas é um novo. E que esperaremos em Deus, E continuaremos crendo que vai passar. Beijo. Beijo. Olá, pessoal. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Estou aqui em nome do grupo de comunicação para dizer que estamos nos esforçando no máximo para, de certa forma, estarmos juntos nesse tempo de isolamento social, através da rádio e do canal no YouTube.
Então, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, vai lá na Play Store do seu celular, é bem rápido e prático. E se inscreva também no nosso canal no YouTube, IBMG Jacuecanga. Ative o sino para você ficar sabendo das novidades e compartilhe com seus familiares e com seus amigos. Nós acreditamos que esse tem sido um tempo de crescimento, de união e amadurecimento. Temos recebido muitos ensinamentos do Senhor e essa é a oportunidade de colocarmos tudo isso em prática. Vamos continuar exercendo a nossa fé com alegria no coração, com a paz de Cristo e que possamos praticar todos os dias o amor fraternal, a compaixão, a união do corpo de Cristo. Uma saudade imensa de toda a família IBMG. Forte abraço a todos e até breve. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Olá, paz do Senhor. Então, para quem não nos conhece ainda, somos Fabrício e Vitória, estamos aqui em Jussara, no interior da Bahia, passando aqui rapidinho para dizer para os irmãos que nós estamos bem, graças a Deus. Nós, a comunidade, estamos aqui seguindo, né, as recomendações de prevenção, evitando circulação. As aulas aqui também foram suspensas, as atividades, né, religiosas também. Alguns dos irmãos foram para as suas roças, estão ali, né, sem acesso à internet, sem acesso à comunidade. Uma parte ficou aqui no centro, mas também evitando, né, esse contato mais próximo. Estamos juntos, né, acompanhando com os irmãos também os cultos pela internet, alguns pela rádio. Estamos aí junto acompanhando, enfim, né, está tudo bem, graças a Deus. Estamos com saudade e cremos que em breve nos veremos. Tchau, a paz do Senhor Jesus. Tchau, irmãos, Deus abençoe.
continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua. Boa noite a todos, graça e paz. Estamos hoje aqui mais uma vez com a missão de trazer a palavra para os irmãos, aí no conforto da sua casa, onde quer que você esteja conseguindo acompanhar agora. Já estamos num estágio onde a saudade é grande, a vontade de estar presencialmente, conversando com os irmãos, compartilhando da palavra, mas vamos continuar dessa maneira, é o melhor que nós temos para o momento. Então, queria que você acompanhasse comigo aí a leitura do texto, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nós vamos continuar. Hoje vamos ler a partir do versículo 32 até o versículo 48. Lucas, capítulo 12, versículo 32 ao 48. Amém? Dá um tempinho para você procurar aí na sua Bíblia. Vamos ler. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta, quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se o encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhe digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém? Vamos orar? Pai, que essa palavra sirva para a gente hoje como reflexão, como busca do entendimento, como busca da transformação da nossa mente, que através dessa palavra, nossa lamparina, nossa lâmpada, os nossos olhos sejam acesos, sejam abertos, para que possamos caminhar nesses tempos de trevas, nesses tempos difíceis. Nos ajuda como igreja, Pai, a entender que o Teu Espírito Santo ministra essa palavra a nós, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente tem estudado esse texto de Lucas e ele faz parte de um treinamento que Jesus estava dando para os seus discípulos. Já vimos isso. E aqui a gente tem que relembrar isso, entender que esse treinamento que ele estava dando para os seus discípulos era considerando que seriam esses discípulos que levariam a obra de Jesus adiante, que seriam esses discípulos que receberiam esse legado, esse treinamento, para continuar essa obra de Jesus em tempos de adversidade. E é o que nós estamos vivendo hoje, tempos de adversidade. É o que a humanidade sempre vive. E aí, a gente precisa pensar, baseado em como nós começamos lendo esse texto, no versículo 32,
de que obra é essa, para a gente entender a lucidez dessa oração que nós estamos buscando nesse tempo de crise. E a obra de que Jesus está falando é a obra da implantação de um reino. E a gente sabe, e a gente entende que se as pessoas que estavam encarregadas e estão encarregadas hoje de levar essa obra de Jesus adiante, se essas pessoas fossem dominadas pelo medo, com o tempo, com certeza, essa mensagem ela vai perdendo o seu vício, a sua vibração, a sua força. Então, o que acontece é que normalmente essa mensagem vai perdendo esse vício. Por quê? Porque a gente começa a acreditar que esse reino que nós estamos aqui para implantar, das duas uma, ou ele é um reino que está muito distante, ou ele é um reino que vai acontecer no céu, é um reino que a gente não precisa se preocupar com ele, porque ele está falando de um reino do futuro, ou a gente pensa que esse reino, na verdade, é um império a ser construído hoje, um império financeiro, um império religioso, ou os nossos pequenos impérios da nossa vida. E aí a gente começa a confundir esse reino que a gente está encarregado de implantar, um reino que Jesus inaugurou, com esses nossos pequenos impérios. Mas aqui no texto que a gente acabou de ler, Jesus não está chamando a gente de pequenos imperadores, ele está chamando a gente de pequeno rebanho. Esse versículo 32 é tão interessante. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Entende? Nós recebemos o reino. Que condição é essa que nós temos? De gente que se movimenta como rebanho, ou seja, de ovelhas em condições adversas. Como Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 10, ovelhas no meio de lobos. Então nós recebemos um reino na condição de rebanho e somos filhos de Deus. Entende? Somos uma família que se movimenta como um rebanho, mas que recebeu um reino, que está encarregada de implantar um reino. Então, esse reino de Jesus que ele está falando, que nós recebemos, que agradou ao Pai nos entregar, ele não é um império, ele não é uma coisa que nós construímos para a gente. Mas quando Jesus fala de reino, ele fala de uma forma de governo, ele fala de um sistema de governo, de um rei que é diferente de tudo. E aí quando a gente se esquece disso, a gente é dominado. Ou a gente se esquece disso porque é dominado pela avareza, porque é dominado pela ansiedade. E quando a gente é dominado pela avareza, quando a gente é dominado pela ansiedade, a gente começa a tomar posse das coisas. A gente começa a acumular posses na terra. Nossa família, os nossos bens, a nossa própria vida, o nosso trabalho, então deixam de estar a serviço desse reino e passam a estar a serviço de nós mesmos. Eles deixam de estar a serviço desse novo sistema, desse novo governo do céu e passam a funcionar a serviço da gente. Mas o que Jesus está dizendo não é isso. Ele fala para a gente entesourar no céu porque recebemos um reino. O que ele está querendo dizer é que tudo que nós construímos é para esse governo. Já é considerando que a nossa vida está debaixo desse governo. Ou seja, para nós que já recebemos o reino, é o que ele está dizendo. Não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. Olha que tipo de oração diferente nós não faríamos se nós entendêssemos isso. Que não é a terra que governa o céu, mas o céu já está governando a terra. Aí você me pergunta assim, mas como, Diogo? Como o céu está governando a terra em meio a pandemias, em meio à corrupção, em meio a discórdias? O céu começa a governar a terra quando ele começa a governar o nosso coração. O céu começa a governar a terra quando ele começa a governar a nossa mente. E é para isso que Jesus está nos chamando, é para isso que ele está treinando os seus discípulos. Olha o que ele diz: vendam os seus bens e deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus. Ou seja, nesse sistema de valores. Nesse sistema de valores não é o que eu
o que eu retenho, o que eu faço como acúmulo, que é a riqueza, mas é aquilo que eu dou, é aquilo que eu entrego, é aquilo que eu ofereço. Então, nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Então, meus amados, meus queridos, esse governo que nós estamos aqui para implementar começa no nosso coração. É por isso que a disputa é pelo nosso coração. E é nesse ponto que entra o medo de perder. Porque se nós estamos construindo pequenos impérios e não trabalhando para o reino dos céus, a gente fica com medo de perder. A gente fica com medo de ficar sem aquilo que nós consideramos como tesouro. Então, tendo isso em mente, tendo esse reino em mente, a conversa de Jesus com seus discípulos vai mudar aqui para um foco. Ele vai agora tratar os seus discípulos como servos. E ele vai passar a falar da relação de servo e Senhor. Então, nessa noite, nós já entendemos até o versículo 34, que nós não podemos ter medo de perder, porque esse medo de perder tira da gente a capacidade de estar responsivo a esse Senhor. Então, é nisso que a gente precisa pensar, porque aí, quando ele começa a falar com seus discípulos nesse tom, o que é que ele diz? Ele diz: estejam preparados. Ele nos alerta sobre o risco da avareza, ele nos alerta sobre o perigo da ansiedade, nos fala que recebemos um reino pelo qual nós podemos viver, para o qual nós precisamos entesourar, e diz: estejam preparados. O rico da parábola, aquela que Jesus conta para falar da avareza, ele não estava preparado para esse Senhor, ele não estava preparado para esse reino, tanto que Deus o chama de louco. Os discípulos precisavam entender que nenhuma reserva financeira deixa a gente preparado. Meus irmãos, quem é que estava preparado para um momento como esse que nós estamos vivendo? O que nos deixa preparados é a gente estar atento, é a gente estar vigilante. E estar vigilante significa prestar atenção no nosso Senhor, mesmo que ausente, porque é essa figura que vai começar a tomar conta aqui da parábola. Na verdade, duas parábolas que Jesus vai contar. A parábola de servos que se comportam de uma determinada maneira quando seu Senhor está ausente. Então, é essa imagem, Senhor e servo, que vai dominar essa parte do discurso. Jesus, ele vai passar de partidor entre irmãos, que é a função que aquele homem na multidão queria dar para ele, do versículo 13. Ele vai passar de partidor entre irmãos, que muitas vezes é essa a nossa mentalidade acerca de Deus, por conscientizador, que é o que ele fala com os seus discípulos, no versículo 22. A seguir, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos. Então ele passa de partidor entre irmãos, por conscientizador, para finalmente chegar na sua forma final de relacionamento conosco, mais madura. Que forma é essa? A forma de Senhor. Hoje, Jesus é o Senhor. Agora, hoje, em 2020, é nessa condição que a gente se relaciona com Jesus. A condição de homens que esperam pelo seu Senhor. Eu acho muito linda essa expressão que está aqui no versículo 36. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor. Entende? Então, essa é a nossa condição hoje. Jesus não veio para ser partidor de bens entre irmãos. Jesus já nos trouxe uma consciência pela sua palavra. E hoje o seu Espírito Santo ministra o nosso coração, está dentro da gente, para nos dar condições de se comportar, de fazer como homens que esperam pelo seu Senhor. É assim que a gente implanta o reinado que ele já iniciou, já começou, mas que ele ainda não terminou. Essa é às vezes a confusão na nossa mente. Por ele não ter terminado ainda, por ele ainda não ter concluído, a gente acha que ele não começou, que esse reino dos céus é para o futuro. Não, meus irmãos, esse reinado começou em Jesus.
E esse reinado vai ser concluído, vai ser implementado na sua forma plena. Mas hoje ele está em curso, ele está acontecendo. Então, ele, para nós, para mim e para você, ele não vai ser Senhor. Para mim e para você, ele já é o nosso Senhor. Ainda que numa condição de ausência, como é o texto aqui da palavra. Ainda que nós não estejamos vendo fisicamente, ainda que o governo dele esteja atrelado a ações humanas. Mas para mim e para você, ele é o nosso Senhor. E é nesse ponto que nós vamos trabalhar. Ele fala aí de duas formas, na vigilância e na mordomia. A vigilância vai dos versículos 35 ao 40 e a mordomia vai dos versículos 41 ao 48. Então acompanhe comigo. Eu vou ler de novo bem devagarzinho. Versículo 35. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Então, a coisa mais importante para nós hoje, que já abandonamos a avareza, que já abandonamos a ansiedade, que já entendemos que temos um reino para implementar, é estarmos preparados. E é o que ele diz aqui, com lamparinas acesas e com o corpo cingido. O próprio texto dessa primeira parábola vai explicar o que é isso e nós vamos explicar no momento apropriado. Mas a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que nós precisamos estar preparados. E estar preparado não é estar preparado para ir para o céu. Estar preparado é estar preparado para implementar o governo do céu sobre a terra. Não é essa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, venha a nós o teu reino. Então, nós precisamos estar com, como ele diz aqui, o corpo cingido e as lamparinas acesas. Eu já vou explicar o que é isso. Então, o versículo 36, ele vai encaminhar essa fala. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Então, esse versículo 36, ele dá o foco da nossa preparação. Eu sei que hoje, com tudo que a gente tem vivido, mais do que nunca, parece que já não bastava tanta polarização na face da terra. Esse vírus veio para testar ainda mais o nosso coração e a nossa mente. Em que sentido? A quem nós somos responsivos? Que tipo de vozes nós ouvimos? Então Jesus está dizendo, façam como homens que esperam pelo seu Senhor, quando ele volta de uma festa, para que logo abram a porta, quando vier e bater. Ou seja, a nossa preparação toda deve ser para responder ao Senhor. Então, nesse tempo, mais do que nunca, quando estamos falando de oração em tempos de crise, a nossa oração, a nossa preparação deve ser para estar atento, para estar preparado para esse Senhor, que, como eu disse, já é o nosso Senhor, já governa sobre a nossa vida. Então, será que antes do coronavírus a gente estava atento a esse Senhor? Ou estávamos atentos à construção dos nossos próprios impérios? Onde está a nossa atenção? Onde está a nossa preparação? Onde está a nossa vigilância? Porque essa sessão agora, essa primeira parábola, fala de vigilância. Então a vigilância é aquela que está atenta ao seu Senhor. Olha o versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Então Jesus aqui está fazendo uma promessa. Ele está dizendo que nós, os seus servos, os seus discípulos, um dia participaremos de um banquete com ele. Mas entenda, esse banquete não é hoje. Para hoje o que nós temos não é banquete. Para hoje o que nós temos é vigilância. Para hoje o que nós temos é disponibilidade, porque hoje nós temos um Senhor. Hoje nós temos um Senhor que a qualquer momento, nós já vamos falar sobre isso, pode chegar para mim e para você. É claro que com todos esses eventos globais, se fala muito do Apocalipse, mas entende uma coisa, qualquer pessoa, quando ela falece, para aquela pessoa chegou a hora dela. O seu Senhor já voltou. Ela já fez o que ela podia ter feito. Então, eu hoje fiquei pensando, confesso para os irmãos, eu fiquei viajando nisso, se eu pegasse o coronavírus e ficasse mal de saúde e tivesse prestes a morrer,
A gente tem que fazer um exercício, porque nós estamos sempre diante da morte. E eu tenho pensado muito nesse texto. E eu entendi o que ele quer dizer. O que eu ia querer é ter certeza que eu me preparei. Não me preparei para ir para o céu, mas é saber que eu preparei minha esposa, que eu preparei os meus filhos. Eu olhei minha filha hoje brincando no quintal com um olhar diferente, falando: Senhor, isso tudo é teu. Eu quero, a qualquer momento em que eu perder a minha vida, eu quero perder essa minha vida consciente de que eu estive vigilante, de que eu não fiz nada para construir um império para mim, de que a minha família é tua, de que minha casa é tua, minha vocação é tua. Então, quando ele fala, bem-aventurado aquele que, quando o seu Senhor vier encontrar ele vigilante, é disso que ele está falando. De uma certeza no nosso coração, de um propósito, de estar responsivo a esse Senhor, que nós sabemos que voltará a qualquer momento, não por causa do coronavírus, mas que voltará a qualquer momento, porque Ele é o nosso Senhor. E aí, sim, no versículo 38, ele vai falar das lamparinas, preste atenção. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Meus amados irmãos, que assunto interessante, porque aqui nesse versículo ele não fala de lamparina em si, mas ele fala que esse Senhor pode chegar à meia-noite, lá da sua boda de casamento, que ele pode chegar de madrugada. Ou seja, do que ele está falando? Ele está falando que o Senhor vem e que enquanto ele não vem, nós estamos nas trevas, nós estamos no tempo da escuridão. Quando Jesus subiu aos céus para governar de lá, a gente vive nas trevas. Não é hoje a gente está em trevas, porque hoje o século 21 é o pior século. Se você ler Lucas 22, versículo 53, ele fala: esse é o tempo, essa é a hora e o poder das trevas, quando ele está indo para a cruz. Então, vamos pensar num servo que servia naquela época, que tinha um senhor. O que ele precisava para abrir a porta quando seu senhor chegava de noite? Ele precisava de uma lamparina. A lamparina era um castiçal onde se encaixava uma vela. Então, será que isso não tem a ver com a gente hoje? Será que nós não somos pessoas vivendo nas trevas? Discípulos de Jesus com a missão de implantar o reino, esperando o nosso Senhor, mas nós temos que responder a Ele em meio às trevas. Como é que a gente vai responder se a lamparina não estiver acesa? Como que a gente vai responder se a lamparina não estiver preparada? Meus amados irmãos, esse momento não é o momento mais brilhante da humanidade. O momento mais brilhante da humanidade ainda vai chegar, quando Jesus implantar o seu reino na totalidade. Eu gosto de ler esse texto, esse versículo, e pensar que ele cita meia-noite especificamente, porque meia-noite é o horário que começa um dia novo, né? Então eu creio que meia-noite foi naquele tempo, quando Jesus inaugurou, quando ele foi crucificado e ressuscitou. Mas agora nós estamos no tempo da madrugada, ou seja, está um pouco mais escuro, mas logo logo vai clarear. Quando vai clarear? Nós não sabemos. Mas eu creio que é como ele fala: quer ele venha à meia-noite. Se ele viesse para aqueles primeiros discípulos que o viram subir aos céus, seria meia-noite. Quer ele chegue de madrugada. A gente tem que estar vigilante. A lâmpada, essa lamparina, ela era uma coisa que todo mundo, até os mais pobres, todos tinham nas suas casas. Um castiçal. E nós, como servos, estamos sendo chamados a ter isso. Sabe, a lâmpada é aquilo que nos permite enxergar no escuro. Não adianta a gente querer clarear o mundo todo. Nós somos a luz do mundo porque nós carregamos essa lamparina. Jesus quer que a gente esteja assim. Então, normalmente a lâmpada, né, a lamparina está associada ao ver, ao enxergar, está associada à palavra, como diz o Salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então eu queria chamar você para isso, assim como o castiçal estava em todas as casas. Eu sei que a Bíblia está em muitas casas hoje, na maioria dos lares. A Bíblia está nos celulares. O problema é que muitas vezes essa lamparina está apagada. O problema é que muitas vezes a gente não coloca ela na nossa mente, no nosso coração. Sabe,
A lâmpada, para estar acesa, ela tem que queimar. Naquele tempo era o fogo que movia. Então a palavra não queima mais na nossa mente, a palavra não queima mais no nosso coração. No coração de cada servo, em cada lar tem que ter uma lamparina, em cada coração, em cada mente. A lâmpada precisa estar acesa. A chama precisa estar acesa. Mas quantos de nós fomos pegos pelo coronavírus com a lamparina apagada, com a mente entorpecida de informações que não levam a lugar nenhum, com uma mente destreinada, com a mente indisciplinada, longe do convívio com a palavra? Quantos de nós fomos pegos pelo coronavírus com o coração frio pelo egoísmo? Um coração onde a lâmpada não está mais acesa, onde o Espírito Santo não consegue mais colocar fogo por meio da palavra. Quantos de nós não somos pegos por diversas situações da vida, onde o Senhor quer uma resposta de nós, onde o Senhor bate na nossa porta para ser ouvido, com a lamparina apagada, com a mente entorpecida e com o coração frio? Então, é hora de acender a lamparina, é hora de treinar a nossa mente, é hora de colocar a palavra para funcionar na nossa vida e no nosso coração. E aí, nos versículos 39 e 40, ele fala algo que é importante em relação ao cingir-se. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, por que isso tem a ver com cingir? Como diz o versículo 36, estejam preparados com o corpo cingido. O que isso quer dizer? A vestimenta daquela época era comprida. Então, quando os homens precisavam caminhar, ou as mulheres, todos, o que era cingir-se? Era o cinto. Na verdade, era uma corda que eles amarravam na cintura, e aquele amarrar na cintura levantava um pouco a bainha da vestimenta, liberando os pés para caminhar. Ou seja, quando que uma pessoa não estava cingida? Quando ela estava dormindo. Quando uma pessoa não estava cingida? Quando ela estava à vontade e ela sabia que ela não ia precisar se levantar. Mas um servo que está esperando pelo seu senhor, ele não está dormindo. Ele tem que estar com o cinto amarrado para que ele possa levantar rápido e abrir a porta para o seu senhor. Ele precisa ter mobilidade para caminhar. Então, meus amados irmãos, o que ele está querendo dizer aqui? O que esse cingir-se combate? Combate a nossa acomodação. Quantos de nós não fomos pegos pelo coronavírus acomodados? Ou, como diz o texto lá do versículo 22 até o 31, que a gente leu da ansiedade, buscando estar acomodados, buscando o conforto. Porque a pessoa que está cingida, o servo que está cingido, ele não está acomodado, ele está preparado para o seu Senhor, ele está vigilante. Então, nessa noite eu te pergunto, você está com o lombo cingido, que é um termo muito conhecido? Ou seja, você está com o cinto pronto, liberando os seus pés para você responder, para você caminhar? O que é que hoje te prende? Que tipo de acomodação, que tipo de conforto que te prende, que te impede de caminhar, que tira a sua mobilidade? Que coisas estão te prendendo? A ansiedade, a avareza nos levam a acumular. E muitas dessas coisas que a gente acumula faz a gente ser lento em responder ao Senhor. Então é por isso. E qual é a questão? É que a gente tem que estar pronto sempre. O versículo 39 e 40 ele fala disso, que se o pai de família soubesse que horas que o ladrão vem, ele trancava a casa só naquele horário. Então o Filho do Homem vem na hora que a gente menos espera. E eu acho interessante que agora, com essa situação global, muitas pessoas estão dizendo: Jesus está voltando. E é um fato, mas Jesus está voltando desde sempre, desde que ele foi. E a gente tem que olhar isso de duas maneiras. Sim, ele está voltando, a gente tem que estar preparado. Mas estar preparado é estar preparado para respondê-lo. E isso, eu acho, como é que eu posso explicar isso para vocês? Tem gente que diz assim: aí ó,
eu disse, eu avisei, agora ele vai voltar, eu vou para o céu. Bem feito para quem não ouviu. Isso não é estar preparado. O que ele está dizendo é que a gente tem que viver de uma maneira tal que ele possa voltar a qualquer momento, que ele possa voltar hoje. Mas se ele voltar daqui a 5 anos, eu continuo preparado. Vocês entendam isso. Está preparado para Jesus voltar a qualquer momento. Está preparado para ele voltar agora. Mas também está preparado para ele não voltar. Quando passar o coronavírus, se Jesus não voltar no tempo do coronavírus, se ele voltar um mês depois, como é que a gente vai viver? Se ele não voltar no tempo do coronavírus? Será que a gente vai continuar lendo a palavra com tanto afinco? Será que a gente vai continuar buscando a Deus? Porque se a gente busca a Deus no tempo da adversidade, só para atender a nossa demanda, então nós não passamos daquela oração ainda do versículo 13. Mas o que Jesus está dizendo é que a gente tem que estar sempre preparado. Que em todo tempo a gente tem que estar cingido para caminhar. Que a igreja dele não pode estar presa a nada, a nenhum tipo de conforto humano, a nenhum tipo de acomodação. Os servos que esperam pelo seu Senhor têm que estar sempre ágeis, desimpedidos, com o coração livre de avareza, com o coração livre de ansiedade, para entregar, para se doar, para viver para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor voltar não é para ele o maior motivo de preocupação de perdição, mas é o maior motivo de preocupação para ele de atender bem ao seu Senhor. Amém? Então estar com a lamparina acesa é saber que nós precisamos, como um reino de Deus e discípulos de Cristo, servos desse Senhor, nos movimentarmos em meio às trevas, ter condições, ter lucidez, ter um coração repleto do amor de Cristo para caminhar e atender ao nosso Senhor em meio às trevas. E ter os lombos cingidos é ter condições de caminhar, ter agilidade para que nada nos prenda para responder ao nosso Senhor, ter essa mobilidade para atendê-lo quando ele chegar, na hora em que ele quiser chegar. E aí a gente se encaminha para o último ponto, que é a mordomia. Porque tudo isso funciona para quem? E essa é a pergunta de Pedro, do versículo 41, que eu acho até que seria uma pergunta melhor para a gente se fazer, como oração. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós? Ou também para todos? Gente, essa situação que a gente está vivendo, ela é só para nós ou ela é para todo mundo? O que ela representa para nós e o que ela representa para outras pessoas? E aí Jesus vai responder isso de uma forma brilhante, que é onde a gente conclui esse nosso estudo nesse capítulo. E ele vai falar que ela é mais para nós, porque nós somos esses servos que respondem ao seu Senhor ausente. Ou seja, ele não é mais o partidor de bens entre irmãos, mas nós somos mordomos. Nós recebemos da mão dele para cuidar dos outros. Olha o que diz aí o versículo 42 em diante. Preste atenção. O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no seu devido tempo? Ou seja, não só nós temos que estar vigilantes para sermos responsivos ao nosso Senhor, mas o nosso Senhor nos deixa encarregado dos demais servos da casa. Nesse tempo de coronavírus ameaçando as vidas e de uma calamidade financeira e econômica ameaçando as vidas, qual é o nosso papel? Porque Pedro pergunta: Senhor, essa palavra é para quem? E aí Jesus devolve essa pergunta para o Pedro. Ele fala: Pedro, quem é o mordomo fiel e prudente que vai cuidar dos demais servos? Quem é o mordomo fiel e prudente que vai dar o sustento a esses conservos no seu devido tempo? Então, que tempo é esse que nós estamos vivendo hoje? De trevas e de coronavírus.
É o tempo de nós, mais do que nunca, sermos servos vigilantes e mordomos fiéis e prudentes. Porque agora chegou a hora da gente ser o pequeno rebanho, que não está dominado pelo medo. Jesus disse, não tenham medo. Vigilantes, com a lamparina acesa, mente sóbria, coração simples como o da pomba, mas sermos mordomos fiéis e prudentes, porque há conservos para serem alimentados. Então, nessa noite é para isso que eu te convido, porque Jesus disse, bem-aventurado, versículo 43, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando ele virá, nós não sabemos, achar fazendo assim. Então, mais do que discurso, mais do que falas na rede social, mais do que declarações, chegou a hora da gente fazer. É o devido tempo de dar o sustento aos conservos, aos que são servos conosco. Diz o versículo 44, em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Então depois nós seremos a esposa, porque hoje somos a noiva de Cristo. É quando a gente vai casar com Ele e participar da sua vida mais plena. E é lá que teremos os bens. Mas hoje nós não temos bens. Não foram nos confiados bens. O que foram confiados a nós foram servos. Hoje nós temos conservos para cuidar. Nós não temos bens. Mas e a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, a vida que eu tenho? Tudo isso não é nosso. Somos mordomos. Todos os nossos recursos, inteligência, vocação, dom, talentos, vida, saúde, sim, servem para que a gente ganhe dinheiro? Não. Servem para que a gente trabalhe, para que com o dinheiro que a gente ganha, para que com os nossos talentos, a gente distribua isso entre os demais conservos. É isso que Jesus está dizendo. Os bens nós vamos partilhar de Deus no futuro. E é por isso que Jesus está nos advertindo sobre a avareza e sobre a ansiedade nesse tempo de coronavírus. Olha o versículo 45. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo? Presta atenção. Meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, e comer, e a beber, e a embriagar-se. Você está entendendo? Jesus está dizendo uma coisa aqui, que ele poderia demorar. E que se ele demorasse, qual seria o nosso sentimento? Será que com essa demora dele chegar, na hora que ele chegar, ele vai achar a gente com esse sentimento no coração, se embriagando, no sentido de se entorpecendo, deixando a nossa mente vagar, deixando a nossa mente sem lucidez, sem treino, sem disciplina, fazendo tudo para que a gente seja satisfeito, começar a espancar os empregados e as empregadas, ou seja, é aquele sentimento que eu compartilhei com você. Se Jesus demorar e a gente começar a pensar, olha, eu estou garantido, eu vou para o céu, bem feito para aqueles que não vão para o céu. Será que é esse o sentimento que tem que estar no nosso coração agora? Ou é o sentimento de cuidar dos conservos? Qual deve ser a nossa postura hoje, como servos, vigilantes e mordomos, fiéis e prudentes? Nós precisamos olhar para os nossos conservos. Jesus está mudando essa mentalidade daqueles que queriam receber e que estavam buscando uma garantia. O moço da multidão queria uma garantia, o louco da parábola queria uma garantia. Jesus sabia que nós, como seus discípulos, ficaríamos ansiosos porque a gente ia querer uma garantia. Mas ele diz, vocês já receberam um reino, é hora de vocês compartilharem, é hora de vocês distribuírem. É hora da gente pensar nos conservos. E olha qual é a sentença do próprio Jesus. Virá o Senhor daquele servo, o meu Senhor, o seu Senhor, em dia em que não espera e em hora que não sabe. Então preste atenção, não vamos agora dar onde sabichão. Eu sei que Jesus está voltando. Agora é a hora, porque o texto está dizendo que o dia e a hora ninguém sabe. Então, se você acha que sabe, ou se você sabe interpretar os sinais, como Jesus vai nos chamar para interpretar e discernir os tempos,
Se você faz isso, é para você se tornar uma pessoa mais humilde, e mais serva, e mais mordomo, e mais fiel, e mais prudente, e não para espancar, e não para estar garantido, comer, beber e se embriagar desse poder, desse conhecimento, disso que lhe foi confiado. Não é isso, porque o texto diz: virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo. Preste atenção agora, condenando-o com os infiéis. Pedro perguntou: Senhor, essa palavra é para nós ou para todos? E aí Jesus responde que há servos e que há infiéis. Mas Jesus diz mais ainda que há servos que vão ser condenados com os infiéis, porque utilizaram mal o reino que eles receberam, porque utilizaram mal os recursos que eles receberam, porque utilizaram para si. Então, eu repito a pergunta de Jesus para você: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para dar-lhes o seu sustento no devido tempo? Quem é? Que você seja essa pessoa, que eu seja, que nós sejamos esse servo, que nós sejamos a resposta à pergunta de Jesus. Porque há servos, há infiéis, e há servos que não se prepararam e que vão ser condenados com os infiéis, porque não entenderam que o que tinham não era para o seu pequeno império, mas que eles faziam parte do pequeno rebanho. Então, quem faz parte do pequeno rebanho não precisa ter medo. Não tem por que ter medo. Caminha com a lamparina acesa, com o cinto bem amarrado, desimpedido. Olha agora os versículos 47 e 48. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Então, nós temos que buscar uma coisa na nossa oração: conhecer a vontade do nosso Senhor. Um homem queria que o irmão repartisse com ele a herança, outro queria acumular nos seus celeiros. Isso era a mentalidade deles do que era receber muito do Senhor. Mas Jesus está dizendo hoje para mim e para você que a partir de Cristo, a partir do Messias que se entregou numa cruz pela humanidade, receber muito do nosso Senhor significa receber o conhecimento de qual é a vontade do Senhor. Não significa receber bens do Senhor. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor. É assim que a gente mede o quanto nós temos, o quanto nós conhecemos da vontade do Senhor. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade. Entende? Então, onde nós precisamos investir na nossa oração? Em conhecer a vontade do nosso Senhor. Do que nós estamos falando hoje? Em se aprontar. E o que ele diz? Em fazer a vontade do nosso Senhor. Jesus diz que aquele que não soube a vontade do seu Senhor, e é claro, fez coisas dignas de reprovação, vai levar açoites, mas vai levar menos do que aquele que conheceu. Então eu queria que você tivesse responsabilidade na sua oração. Porque, e eu estou terminando por aqui, a briga hoje é por quem sabe mais. Eu sei mais. Eu sei que esse vírus faz muito mal. Eu sei que esse vírus não faz mal. Eu sei que é isso que tem que fazer. E a gente briga, e pessoas têm brigado, pastores têm brigado, organizações têm brigado, políticos têm brigado, famílias têm brigado, crentes têm brigado por quem conhece mais. Mas o que Jesus está dizendo não é quem conhece mais do vírus, não é quem conhece mais da economia, não é quem conhece mais da política, não é quem conhece mais de religião, é quem conhece a vontade do seu Senhor. Lembre-se que a parábola e a condição que nós vivemos hoje é a de servo que esperam pelo seu Senhor. Então a nossa oração, a nossa vigilância, a nossa prudência deve ser em buscar conhecer a vontade do nosso Senhor cada vez mais. Aí se diz, mas pastor Diogo, é complicado, porque ele está dizendo que quem conhece mais tem mais chance de levar açoite. Tem, se não se aprontar.
se não fizer de acordo com a vontade do seu Senhor. Então, se você não conhecer mais, é porque você não quer fazer a vontade do seu Senhor. E ele termina no versículo 48 dizendo: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. É assim que ele termina. Esse pedaço nós terminamos. Lá no versículo 13 alguém queria muito. E Jesus mudou o foco desse muito e disse: eu vou dar muito, mas eu vou dar muito do conhecimento da minha vontade. E aqueles que conhecerem a minha vontade têm uma responsabilidade com a minha vontade. Tem a responsabilidade de se aprontar, que é a parábola do servo vigilante. Preste atenção, nós já conhecemos a vontade do Senhor, e quando a gente conhece, a gente tem a responsabilidade de se aprontar. Lombo cingido, lamparina acesa, e diz mais, e fazer segundo essa vontade. E nós já entendemos nos versículos 41 até o 46, que fazer segundo a vontade do Senhor é dar o sustento aos conservos, é ser mordomo fiel e prudente. É simples assim. Então, nessa noite, Jesus está dizendo que Ele vai pedir muito da gente, porque Ele já deu muito para a gente. Chegou a hora da gente usar o que Ele nos deu. Chegou a hora da gente colocar isso em prática. Nessa noite, eu convido você a orar, a pedir ao Senhor que acenda a sua lamparina, a pedir ao Senhor que Ele te ensine a você cingir os seus lombos para caminhar, para que a gente seja a resposta a essa pergunta de Jesus: quem é o mordomo fiel e prudente? A avareza atrapalha a gente nisso, a ansiedade atrapalha a gente nisso, mas eu queria convidar você, a todos nós que somos igreja, a sermos essas pessoas, a investir em conhecer a vontade do nosso Senhor, em se aprontar, nesse tempo que a gente está em casa, mais em casa, trabalhe a sua mente, trabalhe o seu coração, invista no conhecimento da palavra, livre-se de tudo aquilo que é desnecessário. O quanto nós desperdiçamos, quantos abraços nós desperdiçamos, quando a gente podia se abraçar à vontade, quanto tempo nós desperdiçamos, mas que a partir de agora, dessa realidade que nos foi imposta, do tempo das trevas, a gente acenda a nossa lamparina, a gente pega a nossa corda, o nosso cinto que estava aposentado, cinja os nossos lombos, saia da acomodação e comece a ser o mordomo fiel e prudente. Comece a buscar conhecer a vontade do Senhor, porque muitos de nós nem buscamos conhecer essa vontade, porque não queremos ter responsabilidade com essa vontade, não queremos ter que se aprontar e ter que fazer segundo essa vontade. Mas eu digo para vocês, esse tempo acabou. Na verdade, o que Jesus está dizendo com essas duas parábolas é que nós nunca tivemos esse tempo. Não é por causa do coronavírus, porque nós não sabemos a hora que ele virá. Ele pode vir hoje. Mas se ele vier daqui a 10 anos, qual é o nosso papel? Quem seremos nós? Quem é o mordomo fiel e prudente? Sua casa, minha casa, não é nossa. No sentido de que a minha casa não é minha propriedade exclusiva. Tudo o que temos e somos é para Ele, é para o reino. É para que esse reino seja implantado nas mentes e nos corações. Para que um dia ele seja plenamente revelado na revelação final de Jesus Cristo, em toda a sua glória. Por enquanto, Ele começou o reino. E hoje somos servos que esperam pelo seu Senhor. Amém? Esperam sem espancar. Esperam sem se embriagar. Esperam sem... Quando ele diz se embriagar, comer e se embriagar é sem pegar tudo para si. Esperam sem desperdiçar. Esperam usando com moderação tudo aquilo que Ele nos deu de bom para a gente compartilhar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Que possamos realmente entender a importância da implantação desse reino e o nosso papel como servos vigilantes que esperam pelo seu Senhor. Que estejamos vigilantes, que estejamos preparados, que possamos ser encontrados na prática da mordomia, não mais desperdiçando aquilo que Tu nos deste. Acende, Pai, a nossa lamparina, que possamos
Assim construir o tesouro nos céus, nesse novo sistema de governo, que não enriquece com aquilo que acumula, mas que enriquece com aquilo que dá, com aquilo que distribui, com aquilo do qual se desprende para servir aos seus conservos. Nos ajuda, a Deus, a cingir os nossos lombos, a sair da acomodação, de tudo aquilo que nos impede de responder ao Senhor com prontidão. Quer o Senhor volte à meia-noite, quer o Senhor volte na madrugada. Nós cremos que poderemos caminhar em meio às trevas com a lâmpada acesa e com os lombos cingidos. Nos ajuda a ser igreja nesse tempo tão difícil. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria fazer uma oração especial. Se você por um acaso está ouvindo essa palavra e você gosta de Jesus, gosta da igreja, gosta da Bíblia, mas ainda não se considera um servo do Senhor. E isso que eu estou querendo dizer, que tem um compromisso com esse Senhor. Eu quero me colocar debaixo do governo de Cristo. Eu reconheço que Ele é o Senhor, que Ele governa. Não é mais Roma. Na época era Roma que governava. Mas Ele é o meu Senhor. Se você quer se entregar ao senhorio de Cristo, eu quero que você repita essa oração comigo. Amém? Você pode ir aí onde você está, na sua casa, onde quer que você esteja, até mesmo sozinho, ou se você tiver com alguém, pede para essa pessoa estar contigo agora. Eu gostaria que você entregasse o teu coração e tua mente para esse Jesus que hoje, no tempo que nós vivemos, mesmo tempo de trevas, Ele continua sendo o Senhor, e você quer que Ele seja o Senhor sobre a sua mente, sobre o seu coração. Vamos fazer essa oração agora comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, nesse momento, eu reconheço o seu senhorio sobre a minha vida. Eu recebo o perdão de todos os meus pecados e vivo a partir de agora, livre para te servir. Muito obrigado por me amar, me resgatar e me salvar. Amém. Amém? Deus abençoe, que você ore também durante essa semana para que possamos todos sair da acomodação e para que possamos ter a nossa lamparina acesa. Amém? Que Deus te ajude nessa tarefa, que Deus nos ajude e que logo, logo, em nome de Jesus, com a graça de Deus, possamos estar juntos de novo. Deus abençoe.